LOA 2025 sancionado e conforme prometido, estou aqui para te contar os principais pontos e novidades da Lei Orçamentária Anual. Meu nome é Luísa Caroline Leff, eu sou auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional desde 2004 e professora e palestrante há mais de 20 anos de temas relacionados à gestão e finanças públicas. E agora, sem mais delongas, vamos embora começar com o primeiro ponto, que eu sei que é o que tu está mais esperando, né? Concurso público. Vamos falar sobre o CNU. Vamos começar com o CNU. Pessoal, CNU 2024. Com a lei orçamentária sancionada e publicada, a gente já tem aí o destravamento de boa parte dos andamentos em relação às nomeações. E é verdade. Notícia já quentinha aí desde a semana passada de que o MGI, o Ministério da Gestão e Inovação, já vem olhando as autorizações de provimento para que os órgãos públicos já possam começar as nomeações dos aprovados no CNU 2024. E olha a boa notícia, isso já vai começar agora em maio, tá? A partir de maio já vão começar as nomeações. 16 órgãos públicos já começarão com essas nomeações. E vai começar tudo com os blocos de 1 a 8, porque são aqueles cargos que não precisam do curso de formação. Isso significa dizer que eles já podem ser nomeados a partir dessa autorização de provimento. Então, a gente já tem aí a previsão a partir de maio para começarem essas nomeações. Notícia boa, né? Ó, não é para ficar gastando por conta, não. Espera ser nomeado, toma posse, aí depois tu vai chamar a família toda aí, ó, vai fazer aquela boa comemoração mais que merecida. Carol, meu nome não está nessa lista, o que eu faço? Há rumores que existe a possibilidade de chamarem cadastro de reserva do concurso CNU de 2024. Mas a boa notícia é que, independentemente de rumores, se é verdade ou não, a gente já sabe a certeza que a versão do CNU para 2025 já está engatilhada e também destravada com a publicação, a sanção da Lei Orçamentária Anual. Pessoal, presta bem atenção no que eu vou te falar. No PELOA, no projeto de lei orçamentária que foi encaminhado pelo Executivo, nós tínhamos 63 mil vagas relacionadas a concurso público. Agora a gente tem na lei orçamentária 85 mil vagas. Dessas aí, só para o CNU a gente já tem 3.500 vagas para o CNU2, então vale a pena se preparar. Carol, mas como é que ficaram as divisões de vagas entre os poderes? Vamos lá, vamos pegar aí, ó, Poder Judiciário está com a previsão de 4.753 vagas, o Legislativo, 416 vagas, o Poder Executivo cai para trás, gente. 79.591 vagas, aí incluída também a previsão do CNU, tá? Defensoria Pública, 134 vagas e o Ministério Público da União com 274 vagas. Então, é o ano realmente de ouro para concurso público. Gente, ó, pode parar de procrastinação. Ah, eu não vou fazer concurso porque eu estou esperando. Tá esperando mais nada, não tem desculpa. Concurseiro, concurseira, 2025 é o teu ano de ouro. É o ano da aprovação. Então, corre, começa a maratonar os nossos vídeos. Dá uma olhadinha ali no site. Para de ficar enrolando, viu? 2025 promete e já está passando da hora de tu começar a estudar. Olha só. As vagas para 2025, com a previsão de posse já em 2026, tá? Tem aí uma estimativa que a posse deve ocorrer lá para junho, mais ou menos, ainda no primeiro semestre de 2026. Inscrições nesse primeiro semestre de 2025, provas com previsão para setembro e outubro de 2025. Então, tá aí do lado, viu? E tu que tá sem tempo para estudar, já corre, dá uma olhadinha aí no site e pega a bateria de exercícios comentados de AFO com as matérias que são mais cobradas. Gente, eu preparei com muito carinho para tias, especialmente para ti que não tem muita paciência ou não tem muito tempo para estudar AFO. E corre, já dá uma olhadinha no nosso combo promocional com os 5 módulos falando sobre PPA, LDO, LOA e créditos adicionais, princípios orçamentários. Também tem módulo de despesa pública, especificamente sobre empenho, liquidação e pagamento.
Tem módulos sobre conta única do Tesouro, princípio da unidade de tesouraria e, claro, o CIAF, né? O tão cobrado Sistema Integrado de Administração Financeira Federal. E também temos um módulo específico sobre metas fiscais, resultado primário, nominal, programação financeira, artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em outras palavras, gente, para de enrolação e começa a estudar, porque já vai entrar em 2026 sendo servidor público, servidora pública. Bom, então olha só, resumo da ópera para a segunda rodada do CNU. O que a gente tem então? Como é que a gente ficou? Inscrições no primeiro semestre, até o presente momento, até esse momento desse vídeo, a gente está aqui no finalzinho de abril, ainda não temos a banca definida, mas já sabemos que as inscrições vão acontecer nesse primeiro semestre. Provas, previsão para setembro e outubro deste ano, e já pensando aí nas nomeações dos aprovados em junho de 2026. Enquanto isso, a turma que já está aí no pacotão que vai ser nomeado no CNU de 2024, parabéns, viu? E ó, não pare de estudar não, a gente sempre fica de olho em um concurso cada vez melhor. Vamos lá, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre as emendas parlamentares. Carol, sempre ouço falar, estou o tempo inteiro ouvindo falar na mídia sobre emendas parlamentares, mas afinal de contas, o que são essas tais emendas? Emenda, gente, nada mais é do que um instrumento que é disponibilizado para deputados e senadores para que eles possam propor alterações ao projeto de lei orçamentária. O projeto é o PELOA, né? É o projeto do nosso orçamento. Cara, eu não sei nem o que é orçamento, vou saber o que é PELOA. Gente, o orçamento, tu trata de pegar e depois dar uma olhadinha aqui no canal e olhar aí os vídeos que eu falo sobre PPA, LDO, LOA, tem aí também até uma bateria, liberei o módulo 1 da bateria de exercícios que é justamente sobre PPA, LDO e LOA. Mas para não deixar aí no vácuo, presta atenção. Lei orçamentária anual é um dos instrumentos de planejamento. A gente tem o PPA, o Plano Plurianual, que são todos os sonhos, todos os programas para os próximos 4 anos. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz prioridades, né? Prioriza alguns sonhos e traz metas, que são as metas de resultado primário e nominal. E a gente tem a peça orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, com limite orçamentário, limite, como se fosse o limite no nosso cartão de crédito para cada programa, para cada política pública, para cada sonho que a gente quer realizar. E aí, gente, com o projeto de lei orçamentária sendo encaminhado, o projeto ele tem iniciativa do Poder Executivo, né? Então é o Poder Executivo que encaminha o PELOA, o projeto de lei orçamentária, para o Congresso Nacional, para o Legislativo, para que seja discutido e aprovado, ou também com propostas de alteração. E aí é que entram as emendas parlamentares. Eu já estava perdida aí, nem sabendo onde é que eu estava. Estou falando sobre emenda parlamentar. Bom, então, pessoal, olha só. Aí o senador, o deputado, ele pode fazer uma proposta de modificação no orçamento, colocando ali algumas mudanças na lei orçamentária que vão ser também discutidas e avaliadas pelo Poder Executivo, que é o corpo técnico na matéria orçamento, na matéria orçamentária, mas corroborando com a ideia de que todo poder emana do povo e por ele vai ser exercido, ainda que o executivo faça alguma proposta de veto, quem bate o martelo no final é o poder legislativo, que são os deputados e senadores, os representantes do povo. Bom, então, os deputados e senadores podem fazer propostas ao projeto de lei orçamentária. Mas como é que funciona? As emendas parlamentares, atualmente, elas são de 3 tipos. A gente tem as emendas individuais, que elas são destinadas individualmente a cada senador, a cada deputado em âmbito federal. Então, a gente tem as emendas de bancada estadual, que são aquelas destinadas a um determinado grupo de parlamentares para atender a um determinado estado, a uma determinada região do país. E a gente tem também as emendas de comissão permanente. Lembrando que as emendas individuais e as emendas de bancada, elas são impositivas, ou seja, elas têm execução obrigatória. As emendas de bancada estadual, desde 2019, com a emenda constitucional número 100, que eu tive o prazer de colaborar, de contribuir em conjunto com demais colegas lá do Tesouro e de outros órgãos. A gente trabalhou aí na emenda constitucional número 100, que trata do orçamento impositivo em relação às emendas parlamentares. E lembrando que as emendas de comissão, elas não têm essa obrigatoriedade de execução, elas não têm essa impositividade. Mas a gente já tem aí
com a Lei Complementar 210 de 2024, também regras específicas. E, Carol, quanto aos limites? Os limites para as emendas individuais é relacionado à receita corrente líquida, 2% da receita corrente líquida do ano anterior. Isso para as individuais. E para as emendas de bancário estadual, a gente vai ter aí 1% da RCL, da receita corrente líquida. E aí vamos ver os valores, como é que ficou a divisão em relação às emendas parlamentares. 24,6 bilhões para as emendas individuais, que é o resultado primário 6, indicador de resultado primário número 6. 14,3 bi para as emendas de bancada estadual, RP 7, indicador de resultado primário 7, e 11,5 bi para as emendas de comissão permanente, que é o RP 8, tá? Indicador de resultado primário 8. Outro dia vou fazer um vídeo específico para comentar um pouquinho sobre as emendas parlamentares aí com todos os detalhes sobre elas. E agora vamos falar sobre outro tema da LOA 2025, da Lei Orçamentária Anual 2025. Salário mínimo, pessoal. Vocês viram que o projeto de lei orçamentária que o PELOA, que foi encaminhado pelo Poder Executivo, ele tinha uma previsão do salário mínimo para o salário mínimo de R$ 1.509. O que foi aprovado foi o valor de R$ 1.518. Então, teve este aumento que, em relação ao ano passado, foi um aumento de R$ 106, com um reajuste nominal de 7,5%, considerando também um ganho real de 2,5% em relação à inflação. A gente tem uma regra constitucional que veda a vinculação do salário mínimo como um indexador ou para que ele seja vinculado, ele é vetado que ele seja vinculado a qualquer outro tipo de indicador, mas a gente sabe que ele é utilizado sim, né? Na verdade, ele é muito utilizado quando a gente pensa no orçamento como um todo. Por quê? Porque o orçamento ele é atrelado ao salário mínimo, desde os benefícios previdenciários, desde pensões alimentícias, desde remunerações, o próprio piso salarial, indenizações, então está tudo muito atrelado ao salário mínimo. Lembrando, quando a gente tem um orçamento público que é muito vinculado ao salário mínimo, por diversas razões, obviamente, isso significa dizer que o aumento do salário mínimo também acaba comprometendo o nosso orçamento. E aí que tem que ter muito cuidado, porque não adianta, os recursos eles são finitos, mas os desejos, os sonhos são sempre infinitos. O cobertor é curto. Para atender cada política pública, a gente precisa ter uma fonte de recursos. A gente precisa, no nosso caso, né, a principal fonte é a nossa fonte tributária, né? É o valor dos nossos, de forma geral, assim, bem simplista, é o valor dos nossos impostos que cada um de nós paga religiosamente. Então, para custear a política pública, não adianta, não tem magia nem feitiçaria. Isso vem do bolso de cada brasileiro. Por isso, tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado com o gasto público. Por isso que é importante a gente ter essa visão sistêmica quando a gente fala de orçamento público e de salário mínimo também. E, claro, né, a gente não adianta só simplesmente pegar um dado de forma isolada. A gente tem que ver com relação a outros indicadores macro e microeconômicos. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o superávit, né? Qual foi o valor que foi anunciado e o valor que saiu na lei orçamentária de fato, né? De acordo com o PELOA do Executivo, a gente tinha ali 3,7 bilhões de reais em relação a superávit e depois de algumas discussões acabou ficando na lei orçamentária com 14,5 bilhões. Mas isso tudo sem contar os valores precatórios. É importante que seja lembrado, né? Por quê? Porque se a gente fosse incluir os valores de precatório nessa conta, e eles não estão sendo computados, que existe uma decisão, né, do STF que determina que eles não sejam computados, apesar de ser uma despesa primária, que eles não sejam computados para o cálculo da meta fiscal, para que ele não seja computado para o cálculo do resultado primário. E resumo da ópera: se a gente fosse incluir o valor dos precatórios, teríamos um déficit na casa de 29,6 bilhões. Como tem essa decisão do STF que afasta, né? Ela vem afastando e os precatórios, que os valores que devem ser pagos de precatórios componham, apesar de ser uma despesa primária, componham
o cálculo do resultado primário, aí a gente fica com um valor de 14,5 bilhões superavitário em relação à nossa lei orçamentária de 2025. E lembrando que o resultado primário nada mais é do que receita primária ou não financeira menos despesa primária ou não financeira. Carol falou grego para mim. Então, tu pega aí o módulo 5 da nossa bateria de exercícios comentados, que eu conto tudinho no detalhe, com um exemplo explicadinho ali, um exemplo de casa, para a gente entender de uma vez por todas esse tal resultado primário e o resultado nominal também, nossas metas fiscais. Vamos lá para o próximo item. Carol, e como é que ficaram os valores para saúde e educação? A gente vai ter 226,4 bilhões para a educação e 245,1 bilhões para a saúde. Pessoal, esses são os principais pontos relacionados à Lei Orçamentária Anual de 2025. Eu sei que tu que está aí acompanhando o vídeo ansioso para saber mais notícias do CNU e dos próximos concursos, continua acompanhando comigo, porque aqui a gente vai sempre colocar dicas, vou trazer também baterias de exercícios, curso e tá vindo aí o resumão de AFO, spoiler em primeira mão, resumão de AFO, para ti começar a dar aquela alavancada nos teus estudos e de forma fácil, de forma leve, sempre com entendimento definitivo dessa matéria que é tão importante, tão cobrada em todos os concursos. Se gostou, já comenta aqui, compartilha o vídeo, não te esquece de te inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Beijo grande, boa sorte, calma que eu te explico.